Nosso tema de hoje é educação, a partir de uma perspectiva afrodiaspórica e transcultural. De que forma a educação pode ajudar os brasileiros, especialmente os de ascendência africana, a entenderem a realidade racial de nosso próprio país e suas semelhanças com outras sociedades, especialmente as da América Latina? E como isso pode contribuir para avançarmos nesse campo? Então, assim, eu coloquei aí para contemplar muito das provocações que essa equipe maravilhosa de interlocução aqui do Mar fez para mim, né? Coloquei práticas estético-políticas em busca de outras escavações epistemológicas. É um conceito que eu trabalho, escavações epistemológicas. Então, acho que a gente está sempre escavando, a gente está sempre buscando desaprender, né, dessa pegada colonial para reaprender outras questões sobre nós mesmas e nós mesmos, né? Então, eu estou insistindo já há algum tempo com essa ideia de escavações epistemológicas, tá? Nossa convidada de hoje tem um currículo invejável. Pós-doutora em Psicossociologia pelo FRJ, doutora e mestre em Educação, é professora do Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais e faz parte da Rede de Etnoeducadores Los Hilos de Anance, da Colômbia, e da Rede Carioca de Etnoeducadoras Negras. Suas pesquisas incluem movimentos pedagógicos em rede na América Latina, pensamento decolonial latino-americano, crítica pós-colonial, perspectiva intercultural de educação, narrativas subalternas, descolonização do conhecimento, estudos críticos da branquitude, afrolatinidade e diálogos educacionais na diáspora africana. Nós vamos hoje conversar com a professora da Unirio, Cláudia Miranda. Cláudia, é um prazer muito grande receber você no nosso programa. Quando e onde você iniciou a sua carreira acadêmica? Bom, antes de tudo, queria agradecer o convite para participar dessa plataforma com você, Medeiros, que é uma referência da luta pela afirmação das populações negras no Brasil, um ativista de extrema importância na história do Rio de Janeiro e, consequentemente, na história do movimento negro brasileiro. Então, é um prazer, me sinto muito honrada de fazer parte desse projeto. É uma equipe grande, que inclui outros nomes também importantes, como o nosso querido Filó, e toda uma equipe, um trabalho reconhecido nacionalmente e internacionalmente. Então, eu posso me definir como filha, né, da minha mãe, Dona Rosa de Lima Seu Creso da Silva Miranda, um funcionário do Detran, uma mulher que vem para o Rio de Janeiro e se casa, uma mineira que se casa e apaixonada pelos seus filhos, e insistem com a gente que a educação é a coisa mais importante que a gente tem. Queria muito que seus filhos estudassem e que isso fosse parte das heranças que ela, sobretudo ela, na sua militância materna, fez aí em família. A minha influência foi muito da minha mãe, por isso eu começo falando dessa força e dessa agenda materna. Minha mãe, ela penteava os cabelos das filhas todos os dias para a escola. A gente não entendia, somos três, né? A gente não entendia por que todo dia tinha que destrançar e trançar o cabelo. E a gente também não entendia por que tinha que todo dia passar a roupa para a escola, todo dia. E a gente, com o passar dos anos, vai entendendo que a escola era uma coisa muito importante para minha mãe, e a gente vai aprendendo o que significa a educação para as classes trabalhadoras, né? Eu comecei a lecionar, eu sou formada em letras pela UFRJ, frequentei o curso de Ciências Sociais até a metade do curso, eu comecei a lecionar nos anos 90. Comecei, vim da Faculdade de Letras, fiz português e espanhol, tive ali um momento muito maravilhoso no Fundão com os meus amigos africanos e suburbanos, minhas amigas africanas e suburbanas, no ano de 88, 100 anos da abolição, e a Faculdade de Letras participando do movimento estudantil que não tinha NEAB, não tinha Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, mas tinha na prática, e aquela efervescência dos 100 anos da abolição. Então, tive uma formação muito marcada pelo movimento negro. Nos anos 90,
Logo no final, no início dos anos 90, eu pude me filiar ao IPCN. Antes de ingressar na Letras, eu me filiei ao IPCN aos 17, 18 anos. Frequentei a Guibara Dudu e comecei a minha carreira como professora nesses cursos privados de espanhol e de inglês. Tive essa experiência de trabalhar nos cursos privados de inglês, de espanhol, em Nova Iguaçu. Foi um movimento bem interessante, um aprendizado, porque foram meus colegas da faculdade que me levaram para essa primeira experiência laboral. E com esses meus amigos negros da Faculdade de Letras, aprendi muitas coisas e com eles também acabei indo parar no Guibara Dudu, acabei indo parar no IPCN. Até hoje eu sonho que ainda vamos encontrar minha carteirinha. Eu tinha 17 anos quando eu me filiei ao IPCN. Então foi neste movimento de começar, né, a entender o que estava acontecendo no Rio de Janeiro, ali em 1988. Eu entrei para o Fundão em 87, no segundo semestre. Em 88, a gente estava vivendo aquela efervescência na cidade inteira, né? Então, essa presença da comunidade de lideranças, o Rio de Janeiro, o centro da cidade do Rio de Janeiro, tem uma presença marcante das lideranças do movimento negro, impactou o Fundão, né? Então, eu posso entender dessa forma. E a gente fazia essa ponte. Não, o que tem? Vamos para a Cinelândia, vamos para a FEBARGE. Então, foi muito importante esse movimento estudantil para mim, né? Esse encontro, justamente nesse período que estávamos aí, nos 100 anos da abolição. Quando você fez letras, você fez português e espanhol. O que atraiu para o espanhol? Ah, meu Deus, essa pergunta é muito, muito importante. Meu irmão mais velho era um autodidata, um jovem curioso, inteligentíssimo, e eu sou caçula de uma família de 4 filhos, e tive o privilégio de um irmão que pesquisava música e que ouvia muita coisa do mundo inteiro e ouvia muita coisa em espanhol. Então, a gente tinha em casa Roberto em espanhol, Elise em espanhol, tínhamos Chico em espanhol, tínhamos muita coisa de Roberto Carlos em espanhol, Julio Iglesias, e por conta dessa liderança, pelo fato de ser o único homem e primeiro filho da minha mãe, fomos todas muito influenciadas pelo meu irmão. Então, essa curiosidade vem dessa relação com um guarda-roupa de long play que ele tinha, né? Ele tinha um guarda-roupa inteiro de long play. Então, isso foi muito forte para mim, essa vontade de conhecer aqueles lugares, das capas dos long plays, e essa influência foi, assim, total. E isso acaba tendo uma conexão nessa sua ligação com a Claxo e com essas universidades latino-americanas, com a afro-latino-americanidade, não é? Exatamente. Aconteceu de eu viajar em 97 para a Espanha, para um curso de férias, o que a gente chama de passantia. Fiquei 40 dias nesse curso de verão, em Castilha e León, e pude conhecer Barcelona, Sevilha, Segóvia, Oviedo, várias cidades importantes da Espanha, passei por Madrid, isso em 97. Então, essa primeira viagem ao exterior foi muito, muito decisiva para os próximos movimentos que eu faço, né? Eu trabalhei em Angola, esse ano que passou, eu fui a Angola pela 4ª vez, em congressos de ciências sociais, tive a oportunidade de ir a Angola pela primeira vez num congresso onde estava a Nilma Lino Gomes, a nossa querida Iris, também da editora Landiala, e outros importantes nomes da luta, da militância, da pesquisa das relações raciais. Então, Angola eu viajei e conheci, tenho um vínculo muito forte, muitos amigos em Angola, por conta também de ter estudado onde eu estudei, no Fundão, então tive contato com diferentes faculdades, diferentes escolas. Esse realmente foi um grande capital na minha formação, estar na cidade universitária. Depois, México, já fui 4 vezes, Colômbia, eu já fui muitas vezes em função de projeto de pesquisa comparada com os colegas afrocolombianos, Equador, Argentina, e todo esse exercício em Cuba desde 2014. Então, realmente é um aprendizado
que toda vez que você chega nesses países, que você tem contato com as redes, com os movimentos pedagógicos, os movimentos colaborativos, você percebe por que a gente foi tão distanciado do nosso próprio território, porque nós estamos lá e com muita força e com um acúmulo muito grande também, né? O Brasil tem uma vantagem em função de toda essa agência do movimento negro, essa agência que é uma agência nacional, né? Nós somos efetivamente exemplo em todo o território do qual fazemos parte, como diáspora. Nós temos essa vantagem da nossa agência, da nossa condição de organizar, por exemplo, algo que vai para fora muito rapidamente, uma instituição como a Fundação Cultural Palmares, que é resultado da luta do movimento negro, e isso realmente aparecer para esses países como um grande exemplo de resultados possíveis. Mas, em compensação, esses outros contextos, eles são marcados também pelas tecnologias de resistência, cada um à sua maneira, né? A gente sabe como Cuba se organiza a partir das brechas que encontra, como a Colômbia se organiza também a partir das brechas que encontra, e outros países importantíssimos como o próprio Uruguai, a Venezuela. Então, a gente tem muita coisa fundamental para trocar com esses diferentes movimentos que eu entendo que são pedagógicos. Há coisa de 2 anos eu participei de um seminário internacional na Universidade de Bielefeld, na Alemanha, exatamente sobre os movimentos antirracistas nas Américas. Black Power in the Americas, o título em inglês. E me impressionou muito a semelhança que eu percebi com o Brasil a partir de um relato de um representante da Colômbia. Me pareceu que ele estava falando de Brasil. Vamos comentar sobre isso no próximo bloco. Então, nós encerramos o bloco anterior exatamente em cima dessa comparação entre Brasil e Colômbia, que, como eu disse, me surpreendeu ao tomar conhecimento dela num seminário realizado cerca de 2 anos atrás, numa universidade da Alemanha. Queria que você comentasse sobre isso. Sim, essa realmente é a grande, digamos, percepção que eu tive em 2004, em Puebla, exatamente em Quetzala del Progresso, no México. O congresso era sobre interculturalidade, estávamos convidados para falar das experiências dos nossos respectivos países. Eu faço referência à professora Fanny Milena Quinones, que é uma liderança importante em Bogotá, educadora, é uma das proponentes da Cátedra de Estudos Afro-Colombianos, ou seja, ela é indicada pelo movimento social negro da Colômbia como uma das pensadoras da educação para representar a comunidade negra frente ao Ministério da Educação. Então, nesse nosso contato, a professora diz assim, nós precisamos nos aproximar. E, a partir desse evento em Puebla, no México, passamos a estabelecer vínculos mais sólidos. E ela é uma das minhas principais coautoras nos trabalhos que faço em pesquisa comparada, no projeto institucional no âmbito da Unirio. Estamos nessa caminhada, então, desde esse período de 2004. A Colômbia, de fato, é uma grande referência para pensarmos as possibilidades de interconexão, né? A Colômbia ela tem essa característica de estar resistindo à invisibilidade, o problema é muito sério de invisibilidade. Até o último censo de 2005 contabilizava-se 11% de população negra, e as instituições externas, os grandes intelectuais que pesquisam e observam a América Latina, e especificamente o caso da Colômbia, indicam que não tem como ser 11% da população, pode chegar a 30%. Então, você não tem, no último censo, os resultados que contemplem essa realidade. Muito pelo contrário, parece que os dados que começaram a ser divulgados há pouco tempo, inclusive diminui esse quantitativo que anteriormente era apontado como 11%. Ou seja, a Colômbia ela passa por esse problema
em termos, né, se você vai comparar com o que a gente já tem dados estatísticos muito sólidos há muito tempo no Brasil sobre a população negra, mas a Colômbia tem essa possibilidade de nos ajudar a pensar a importância de nos aproximarmos dessas experiências. A Colômbia tem lá, né, o seu Palenque São Basílio, é um lugar que alguns dos nossos grandes intelectuais pesquisadores já fizeram trabalho sobre, Júlio Tavares e o nosso querido Januário Garcia, fizeram trabalhos sobre Palenque na Colômbia, a importância de observarmos o que o Palenque tem feito, Palenque São Basílio, e outros contextos onde a população negra se encontra com muita força. Então, esse modo de se pensar e de se manter vivo, lutando pela vida da comunidade da Colômbia, me chama muita atenção. Esse, para mim, tem sido efetivamente um importante aspecto para afirmar as hipóteses que eu desenvolvi, né, de que nós precisamos pensar essa resistência a partir da luta educacional latino-americana, da diáspora na América Latina. Então, na Colômbia, em Cuba, tenho tido a oportunidade de estar em Cuba desde 2014, quase todos os anos, em função desse trabalho da Claxo. Então, você tem aí uma produção de tecnologia, uma produção efetiva de conhecimento, né? Um empenho desses movimentos comunitários, que são as redes e os movimentos pedagógicos, né, que eu traduzo dessa forma, como movimentos comunitários de fortalecimento, estão disputando o currículo. Então, a luta educacional na Colômbia, a partir da Cátedra de Estudos Afro-Colombianos, ela é, para mim, o que mais se aproxima da nossa luta com a Lei 10.639 e 11.645. Então, a Cátedra de Estudos Afro-Colombianos, ela nos ensina muito, porque também vem de um processo de disputa junto ao Estado muito forte, um embate muito forte, e dizendo para o Estado que ele precisa rever as suas percepções do que é o conhecimento significativo para a população negra, né? E toda essa, infelizmente, tradição dos Estados latino-americanos pensarem em questão indígena e negarem a presença afrodescendente nos seus respectivos países, né? Então, para mim, isso aí é o que a gente ganha nessa aproximação, se reconhecer nessa luta. Essa luta que inclui, no caso desses países, essa semelhança também de eles quererem se apresentar como sociedades em que não existe um problema de raça, e sempre se comparando com os Estados Unidos. Os Estados Unidos têm um problema de raça, nós aqui na América Latina não temos. E no Brasil, a democracia racial, o café com leite na Venezuela, na Colômbia, a raça cósmica no México, existe essa unidade na negação. Exatamente, Medeiros. Esse aspecto que você traz, ele tem que ser considerado. Em todas as pesquisas comparadas, nós, infelizmente, se compararmos com o processo vivenciado aqui pelas instituições do movimento negro, nós conseguimos maiores ambiências, né? Ambiências mais sólidas de diálogo junto ao Estado. Essa é realmente, me parece, uma característica que tem a ver também com a densidade. Somos muitos, né? Então, se você recuperar a ação, a agência da Frente Negra Brasileira em todo o território nacional, é uma coisa fundamental de observarmos. Eu lembro de ter encontrado um material que trabalhei com os meus alunos na Unirio, da Sueli Carneiro, falando isso. Nós temos que voltar ao nosso processo histórico e reaprender de nós mesmos. Então, quando a gente pensa esse alerta da Sueli Carneiro e a gente pensa a Frente Negra Brasileira, nossa, como a gente caminhou, como a gente virou exemplo, e também muito em função do que eu tenho lido sobre a percepção da Nilma Lino Gomes, de sermos um movimento educador, né? Então, como nós caminhamos e precisamos agora retomar essa nossa história, esse nosso acúmulo e, de novo, pensar essas nossas possibilidades de desenvolver tecnologias de resistência, né? Então, acho que você realmente trouxe aí um aspecto fundamental. Essa negação chega ao século XXI, infelizmente.
Então, o Brasil ele continua, infelizmente, como exemplo para os nossos colegas do contexto latino-americano, né? Você enfatizou muito nessa nossa conversa, nesse nosso diálogo, a questão da educação, a importância da educação nesse processo. Hoje em dia, no Brasil, nós temos visto alguns avanços importantes. Quando eu ligo a televisão, por exemplo, e vejo anúncios que apresentam famílias negras, que apresentam mulheres negras em posição de classe média, isso me mostra que é algo bem diferente de alguns anos atrás. Que papel a educação teve nesse processo de transformação? Olha, Medeiros, eu não tenho nenhuma dúvida que a luta, a agenda de inclusão da população negra nas instituições do Estado deixa esse resultado hoje. E destacamos as ações afirmativas e todo o debate, né, que atravessou a primeira década do século XXI, a luta incansável do movimento negro. Você é um dos grandes debatedores, um dos grandes defensores que foi para o fronte, como diferentes outras personalidades do movimento negro. Então, a luta por ações afirmativas, hoje a gente vê o resultado efetivo. Eu acho que esse para mim, né, no exemplo que você trouxe, parte do que foi o empenho do movimento negro. Então, o movimento negro sempre colocou como centralidade da sua agenda a educação, né? Então, é um movimento negro educador. Faço das palavras da Nilma, da percepção da Nilma, a minha também. Essa, para mim, é uma das conclusões mais importantes que temos hoje no pensamento educacional brasileiro, né? A Nilma é uma das grandes expoentes do pensamento educacional brasileiro, e dizer que o movimento negro é um movimento educador, para mim, fecha com chave de ouro essa nossa segunda década. No seu currículo se ressalta a questão da decolonialidade. Como se processa a descolonização do conhecimento? Bom, eu entendo que para sermos coerentes com o que é o projeto que vocês, nesse exato momento, são acionistas, né, de divulgar, de promover, de preservar a memória, eu entendo que foi o movimento negro que trouxe para o Brasil um grande expoente desse debate. Eu costumo brincar que Frantz Fanon chega para mim, para muitos da minha geração, pela mão dos ativistas do movimento negro, porque ele é uma literatura marginal no Brasil. Ele é o avô dessa discussão, né? Então, essa percepção do Fanon, que também está muito impregnada na produção do Paulo Freire e na produção de muitos outros importantes pensadores, como o próprio Boal, né? Eu tendo a acreditar que é por aí que a gente aprendeu sobre descolonização. E os grandes teóricos e as grandes teóricas da América Latina e dos países também que foram colonizados, como é o caso do Homi Bhabha, da Spivak, do Said, também admitem isso. Na sua produção, a grande influência é o Fanon. Então, a gente tem que retomar o Fanon para pensar a descolonização. Então, a descolonização a partir daquela luta que ele participava, que era de libertação no continente africano. A descolonização é retomarmos as nossas referências, né, como africanos e como afrodescendentes. A descolonização a partir da tomada de consciência do que somos. Então, descolonizar, para mim, é nessa perspectiva, na perspectiva do Fanon. E os grandes teóricos da América Latina vão admitir, são esses e essas da América Latina, pensadoras e pensadores com os quais eu trabalho, que vão ajudar a levar essa percepção também do trabalho que o Fanon faz. E, infelizmente, no Brasil chegou muito tarde, né? Porque você tem, nos anos 70, nos anos 80, uma percepção do pensamento caribenho na América Latina toda, né? Fanon e tantos outros. O pensamento caribenho está para a América Latina. E aqui o Brasil ele tem uma
um muro que não nos deixou desfrutar desse tipo de conhecimento, de percepção de mundo, né? Mas então é isso, é pela via do que ele, como um grande pensador, um jovem pensador, produz, que eu entendo essa descolonização. Então, só para informar você, eu acabei de traduzir uma coletânea de artigos de Frantz Fanon, intitulado Pour la Révolution Africaine. Eu não sei qual vai ser o título pela Revolução Africana, talvez seja isso no Brasil. Então, o pensamento dele tem mais aí um canal para a gente acessar com esse novo livro que vai ser lançado. Agora, Cláudia, como é que você veria, dentro dessa discussão toda, e é um tema que você aborda, a questão da branquitude? Sim, eu acho que tem uma importante contribuição antes do Aníbal Quijano. Eu estou mencionando o Aníbal Quijano porque é a minha área, né? É uma importante sinalização que ele faz, eu creio que é numa conferência em 2015, em Quito, na Flaxo, em que ele diz assim: precisamos racializar, né, o mundo, precisamos nos ver todos como negros e como índios. Eu acho que essa indicação que ele faz antes de morrer é fundamental. Mas a branquitude? A branquitude, ela vai precisar abrir mão de muita coisa, abrir mão de privilégios, né? Essa é uma questão para o Brasil, né, Medeiros? Nós estamos atrasados, nós precisamos criar fóruns permanentes, nós precisamos inserir essa discussão nos bancos universitários, nós precisamos de espaços efetivos, permanentes de debate sobre isso, sobre privilégios. Eu acho que pensar branquitude no Brasil é pensar privilégios e como é que a gente, então, vai admitir que é preciso reparação nesse país, né? Então, a população que está marginalizada, que está vitimada nas comunidades pobres, nas periferias, nas zonas que o Estado não chega, são populações racializadas. Então, a gente não tem um país racializado, a gente tem, né, grupos racializados e outros que são invisibilizados pela branquitude. Então, a população que se vê não racializada, ela vai precisar dialogar, porque nós não temos muitas alternativas hoje no país. Então, essa racialização, essa indicação que o Quijano faz em 2015, para mim, lá em Quito, sobre a importância da gente se ver racializado, seja quem for, seja que grupo, né, social. Então, acho que essa é uma alternativa, e nós vamos precisar sentar e conversar sobre isso, sobre privilégios, né? Porque se alguém está abandonado como grupo social, não é o grupo não racializado. Se alguém se prejudica, é porque alguém se beneficia também. Exatamente. Essa é uma questão para discutirmos e enfrentarmos. É um tema tabu, né? Mas nós vamos precisar pensar o que é branquitude no Brasil e o que isso provoca para quem é visto como não branco, né? Então, esses problemas que a gente está enfrentando na atualidade têm muito a ver com isso. Cláudio, muito obrigado pela sua participação. É uma riqueza imensa de conhecimento. Muito obrigado por compartilhar conosco pelo menos uma parte dele. E esperamos poder contar com você numa próxima oportunidade para continuarmos nessa riqueza de diálogo sobre a questão racial numa perspectiva transnacional e intercultural. Muito obrigado. Obrigada uma honra, muito prazer estar aqui com você. Claro que eu aceito, estou sempre disponível quando precisar.